Olá, esse é o Conexão. A Base Nacional do Ensino Médio foi finalmente aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O primeiro texto foi encaminhado pelo MEC aos conselheiros em abril desse ano. E nos meses que se seguiram, educadores, alunos, representantes de instituições de ensino se reuniram em audiências públicas em todas as regiões do país para discutir a proposta final. Houve muita polêmica, protestos, a gente acompanhou todo esse processo aqui e agora a gente vai analisar a BNCC já aprovada. Nessa missão comigo está a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, e a Conselheira Nacional de Educação, Nilma Fontanive. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. A gente tem acompanhado esse processo desde o início. Vocês já estiveram aqui no Conexão também várias vezes falando a respeito desse texto. Eu queria até mostrar aqui na tela o texto que foi aprovado pelo CNE. Está aí no site da Base Nacional, site oficial, qualquer um pode fazer essa consulta para ler esse primeiro texto que foi aprovado. E eu queria, nesse primeiro momento, ouvir uma análise de vocês, começando pela Nilma. Como é que você encara esse texto que finalmente chega às mãos aí do ministro? Esse texto que está sendo apresentado aí é o anexo à resolução e o parecer. O Conselho Nacional de Educação legisla, né, por parecer e resolução. E anexo está o parecer da base. Isso é o parecer, isso não é a resolução, nem é o parecer do Conselho. Bom, então agora vamos lá. O que a gente acha dessa base do ensino médio? Primeiro, ela vem sendo discutida há 6 anos. Quer dizer, nenhum estudante mais aguentava estudar, ter 13 disciplinas durante os 3 anos da sua escolaridade. Então, essa base, eu posso caracterizar assim, ela é moderna, ela traz uma leveza, né, para essa etapa da educação, ela é comparável às bases ou os currículos, né, que a gente analisou dos países ou das sociedades mais avançadas do mundo. Então, eu acho que ela é um avanço. Ela é um avanço. E nesse avanço, eu acho assim, que uma das coisas importantes é ela ter criado um ensino por áreas e ter criado itinerários de aprofundamento, chamados itinerários formativos, em que o aluno pode optar, escolher aonde vai se aprofundar. Então, deixa de ser um ensino padronizado com as 13 disciplinas nos 3 anos e você passa a flexibilizar as oportunidades de aprendizagem desse aluno. Então, ele é uma base moderna. Eu acho que a definição que já vinha na base da educação fundamental e educação infantil com as competências e habilidades, isso é um avanço. O Brasil nunca detalhou com essa precisão as competências e habilidades, ou seja, os objetivos, aquilo que o aluno deverá aprender e deverá demonstrar que aprendeu. Então, assim, de uma maneira geral, acho que ela é um desafio, toda novidade traz um desafio, ela é um desafio para as escolas, mas ela, numa acepção mais geral, ela é moderna, ela é mais leve, ela vai tornar esse ensino médio muito mais atraente para o jovem, muito mais. Sua análise. A minha análise é que, finalmente, ao final desses 6 anos, e com uma ampla discussão, discordâncias, polêmicas, né, como você falou, Bernardo, a gente chega num produto bastante razoável. E por que é importante chegar num produto razoável? Porque se a gente olha para os 30 primeiros países, no ranking do PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação que permite comparar países, todos eles têm currículo. A única exceção em relação a esse currículo nacional é o Canadá, porque por conta do Canadá de influência francesa e inglesa, eles optaram por ser currículos provinciais, mas eles dialogam entre si. E o currículo, no caso deles, define exatamente o que a base define para nós, que são os direitos de aprendizagem de todas as crianças. E agora, com essa base do ensino médio, a gente completa. E ao completar, estabelecem-se os direitos de aprendizagem dos jovens de uma maneira que
avança não só em relação à versão imediatamente superior, que eu achei um pouco superficial, detalha muito mais o que se espera que os jovens aprendam, foge daquela visão preocupante de que alguns conteúdos os jovens não teriam, mas também foge de, para 4 horas de aula em média, 13 disciplinas, que é a fragmentação dos saberes, na acepção do Edgar Morin, levado ao extremo. A gente tinha uma pincelada de cada disciplina, agora a gente permite aprofundamentos. A nossa ideia hoje aqui é fazer um aprofundamento dessa análise, mas antes eu queria que a gente ouvisse a avaliação do Eduardo Deschamps, que é presidente da Comissão da Base Nacional Comum no CNE. Vamos ouvir. O médio que não é mais aquele ensino médio igual para todo mundo e nem totalmente estruturado, porque ele precisa trabalhar com diferenças que existem tanto do ponto de vista regional como até individual do próprio estudante. Isso tudo guiou muito uma base que ela vai ter referenciais importantes, mas que ele não impõe determinadas questões a serem trabalhadas. E é esse o trabalho que a gente vai fazer para que a gente possa ter o que a gente chama de equidade, um resultado final que dê garantia de acesso ao mundo do trabalho e de acesso também ao ensino superior a todos os estudantes brasileiros. O texto é um desafio, a gente sabe que o ensino médio é um dos gargalos da educação brasileira, a taxa de evasão costuma ser grande nesse período, né? E eu queria trazer agora alguns pontos que ficaram muito polêmicos ao longo desse processo. A gente discutiu muito aqui. Uma das questões, eu vou fazer agora de advogado do diabo aqui, tá? Uma das questões era que os alunos deixariam de ter acesso a determinados conteúdos, de que a base se limitava a garantir português e matemática. Isso é uma realidade? Isso que vai acontecer na prática ou não? Não, não vai. Deixa eu só fazer uma correção para você. O gargalo da educação brasileira não está só no ensino médio, está agora no 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nós temos 30% de repetência nessa fase. Veja, este é o nosso grande problema. Neve, né? O ensino, porque eles vão se repetindo, vão ficando mais velhos, vão se evadindo, vão tentando procurar a EJA para sobreviver. E isso acontece com mais pobres. Essa perversidade existe. Então, o gargalo não está só no ensino médio. Quando passa para o ensino médio, no primeiro ano já são 40% de repetência. Então, você vê, é uma educação para poucos, caríssima para poucos. Eu só queria fazer uma correção, claro. Porque eu acho importante a gente dizer, o ensino médio é um gargalo, mas temos que olhar com muita calma para o 8º e 9º ano do ensino fundamental. É lá que está acontecendo, no momento, o fracasso. Vale até um programa à parte, né? É verdade, verdade. Está acontecendo o fracasso, tá certo? Então, isso é importante. Agora, vamos lá. Então, acho que a gente tem que separar um pouco, porque quando a lei do ensino médio, essa nova lei, surgiu, colocaram na lei como obrigatória a disciplina de língua portuguesa e matemática e o inglês. Isso foi o que está na lei. Óbvio que a base não é só isso. Isso é obrigatório para ser dado em cada um dos 3 anos. A base que foi sendo estudada, aliás, a lei já falava em ensino por áreas. Então, isso deu a interpretação de que, não tendo mais disciplina, eu não vou ter mais sociologia, nem filosofia, nem arte, nem educação física, e os professores vão perder o emprego. Claro, essa é uma coisa natural. Entretanto, as áreas, quando você vai olhar as habilidades componentes, elas incluem a sociologia, a filosofia. Não acabou isso, tá? Bom, a outra coisa que é importante é dizer, essa base aprovada pelo Conselho, ela ocupa uma parte do currículo, ela não é o currículo. Em tese, ela está ocupando 1.800 horas. Então, o que a gente imagina? Que o ensino médio passará a ter 5 horas diárias, é o mínimo que a gente está imaginando. Portanto, 3.000 horas nos 3 anos, ela ocupa 1.800. 3.000 horas é o total. É o total, dos 3 anos. É o que a gente imagina nos 3 anos. E a base está ocupando 1.800 horas. Ela foi desenhada com aqueles conteúdos que estão lá, com aquilo que você mostrou na tela, ela está desenhada para ocupar uma parte da atividade escolar do aluno, que é 1.800 horas. As outras 1.200, né? Isso eu estou falando na educação, que é oferecida 5 horas diárias no único turno. Mas a ideia é que se aumente para chegar a 7, de modo que você chega até mais de 4.200 horas. É uma proposta em discussão.
A minha pergunta é assim, nessas 1.800 horas, as escolas também vão ter que oferecer conteúdos relacionados à sociologia, à arte, filosofia. Isso não foi excluído. Não foi excluído. Estão nas 4 áreas. Acho que isso é interessante esclarecer. O que é importante entender é que a base, como disse o Eduardo Deschamps, ela deu flexibilidade, ela tornou diferentes arranjos possíveis, mas ela terá que obrigatoriamente ter um núcleo comum, e esse núcleo comum vai haver conteúdos de sociologia, de artes, de física, de química, para todos. Todos serão expostos a um repertório mínimo nessas áreas. Eu queria até colocar, se me permite, um organograma que está no próprio documento, que mostra as áreas de conhecimento, né? E aí a gente pode avaliar melhor. Então, esse é o documento que mostra como se organiza a base, né? Então, assim, ali em cima estão aquelas 4 áreas, né? Obrigatórias. Isso inclui ciências da natureza. Isso inclui ciências humanas. A gente consegue que tem a aumentar um filosofia, a sociologia, está lá. Isso é importante dizer. Então, o que eu queria comentar. Então, essa primeira parte, que não é necessariamente que ela precede a outra, ela pode ser concomitante à outra. Isso vai depender de cada estado ou cada escola, no caso das escolas particulares. Cada sistema de ensino, talvez, né, Cláudia? Então, eu tenho esses conteúdos gerais, que são importantes no repertório de um cidadão bem informado, de um futuro profissional, inclusive com algumas competências que dialogam muito com o futuro do trabalho. Além disso, o jovem vai poder escolher 2 ou 3, ou até os 5 itinerários, dependendo da carga horária que ele tiver, para que ele possa aprofundar alguns conteúdos. Então, vamos supor que a Maria queira entender, ela optou por um itinerário forte em ciências humanas. Então, ela, além desses conteúdos que incluem física, química, biologia... Do básico que ela precisa dominar dessas todos aprenderão. Além de entender linguagens, de entender arte, ela quer um aprofundamento maior em sociologia, em filosofia, que ela também aprendeu com os demais no começo. Isso é possível. Ou outra pessoa prefere um aprofundamento maior em ciências da natureza. Também pode fazer. Ou, eventualmente, um jovem prefere se aprofundar em 2 ou 3, ou prefere o itinerário ligado ao ensino técnico e profissional. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existe a base que é comum, né? Ela todos. Isso. Ela envolve todas as 4 áreas. Isso. Todas as 4 áreas. Obrigatórias. E se eu quiser, eu aluno dizendo, né? Se eu quiser me aprofundar em alguma dessas áreas, aí eu vou procurar um itinerário específico. Isso. Exatamente. Aí a minha pergunta agora, as escolas, elas vão conseguir, quer dizer, os sistemas, né, educacionais estaduais, municipais, vão conseguir oferecer todos esses itinerários? Então, deixa eu comentar isso, porque eu acho que esse é um ponto importante. Vai ser extremamente desafiador, extremamente desafiador. Seja para uma escola individual não precisa oferecer todos, ela tem que oferecer no mínimo 2, mas ela não precisa oferecer todos. Mas uma rede de escolas ou um sistema educacional tem que oferecer todos num território. E isso vai trazer desafios imensos. Vai trazer desafios imensos para os professores. Isso quer dizer que nós vamos ter que repensar a formação inicial do professor, a formação que ele recebe na universidade. Mas nós estamos construindo uma base para o futuro. Não dá para a gente pensar pequeno. O Brasil está patinando no ensino médio, 3,8 de IDEB no ensino médio e estagnado nesse patamar, e só vira 3,8 porque incluímos as escolas particulares também nisso. Então, nós estamos patinando, nós estamos indo muito aquém, né, se a gente olhar para o PISA, entre 70 economias, nós estamos no 66º lugar em matemática, 59º em leitura, sendo que somos a 8ª economia em termos de tamanho de PIB. Quer dizer, tem uma coisa profundamente errada e a minha sensação é que a base pode não ser perfeita, mas ela avançou em direção àquilo que é necessário para que a gente ensine o jovem a pensar.
No que a gente saiu particularmente mal no último PISA? Em pensar cientificamente. Nosso jovem de 15 anos não sabe pensar cientificamente. Mas nós não sabemos pensar historicamente, nós não sabemos... Ele pode ter até habilidades de saber calcular, fazer determinadas operações, mas na hora que ele tem que solucionar um problema... Ele não sabe. Que é e a competência, base... né? Detalha essas competências. Se nós mudarmos a formação inicial e continuada dos professores para adequar a base, enfrentarmos o desafio de organizar os itinerários formativos de uma forma bem feita, melhorar o nosso ensino técnico e profissional, nós vamos produzir uma nova geração à altura do que o Brasil era. Deixa eu agora fazer um comentário, porque a gente tem que falar um pouquinho em tempo. Não é? Nenhuma escola vai fazer essa mudança total no primeiro ano. A base está prevendo 4 anos, quer dizer, o Conselho, de implementação. 4 anos para você completar a mudança. Então, a escola terá tempo de se organizar. Uma outra coisa interessante que a gente está vendo é que o aluno pode optar por itinerários formativos e trazer certificações parciais para completar o seu currículo. Isso é uma novidade que a base está trazendo. As certificações? Por exemplo, suponha que ele escolha um itinerário técnico profissional e ele faça uma aprendizagem, ou ele esteja no ensino profissional. Ele pode trazer essa certificação. Vamos supor, ele conseguiu no Senai, para a escola dele. E a escola dele vai acreditar isto, vai dar o crédito. Isto é uma mudança importantíssima. E muito compatível você com não está segregando o aluno. Sistemas educacionais mais então, avançados. Veja, aí você volta e diz para mim assim, que isso é uma outra preocupação que o Conselho teve. E as escolas colocadas em cidades muito pequenas? Então, nós temos assim, vários empreendimentos que eu gostaria de citar, vindos da própria comunidade, que é o próprio cooperativismo que entrou em todo o Brasil. Essas atividades, né, por exemplo, em regiões agrícolas ou rurais, poderão, uma vez acreditadas pelo conselho competente, dar esse itinerário para o aluno e será acreditado pela escola. A escola aceitará essa certificação. Gente, isso é muito moderno. Então, assim, uma cooperativa que capacite as pessoas para uma determinada tarefa. Esse curso, digamos assim, ele pode ser usado como parte desde que o da formação do aluno. Conselho Estadual de Educação reconheça aquela como capaz de oferecer esse itinerário formativo. Isso é uma leveza do que acontece, por exemplo, hoje na Suíça, na Áustria, na Alemanha, em que no itinerário formativo de ensino técnico e profissional, o tempo de aprendizagem que você tem num fazer técnico específico, por exemplo, numa empresa ou numa outra instituição de ensino, pode ser reconhecido. Isso faz toda a diferença. Mas quem vai julgar, no fim das contas, é a escola. É a escola. Eu tenho uma dúvida também. O Conselho, ele, de alguma maneira, colocou algum dispositivo, algum mecanismo que exigisse dos sistemas também um mínimo de oferta de itinerários? Ou seja... Não, para a escola, pelo menos 2. Para os sistemas, não. Para a escola, a unidade, ela tem que oferecer pelo menos 2 itinerários. Pelo menos 2, ele é obrigado a oferecer pelo menos 2 itinerários. Pelo menos 2. E os sistemas oferecem os 5. Os sistemas têm que oferecer os 5, né? Os sistemas. Pois é, esse vai ser um outro grande desafio, né? Porque é uma engenharia aí, né? Você pensar qual escola vai... Uma engenharia, mas é um desafio de gestão pública. Sim. Quer dizer, nós não podemos mais pensar pequeno em educação. Nós temos uma rede se enorme de ensino técnico. Você tem, e eu estou olhando no 5, não só no ensino técnico, vai ser importante e vai ter uma rede de logística de transportar a criança, ou jovem, no caso do ensino jovem, de um município para o outro. Tem toda uma questão a ser definida. Mas eu acho que o Brasil precisa pensar grande. Nós não vamos ter um ensino médio que prepare para uma vida plena, e vida plena para mim inclui, por um lado, o mundo do trabalho, porque tem gente que fala, prepara para o mercado de trabalho ou prepara para a vida? Prepara para uma vida plena, porque se o indivíduo não se localizar no mercado, no mundo do trabalho, seja como empreendedor, seja no mundo do emprego, ele não vai ser autônomo. Então tem que, para pensar no ensino médio que de fato prepare para uma vida plena,
você tem que pensar grande e tem que pensar, sim, em caminhos alternativos de aprofundamento, e os nossos jovens merecem isso. Eu E a gostaria outra- de falar Pois assim, não. uma coisa que é complementar o que a outra coisa é que a base permite vários arranjos curriculares, que é o ensino por projeto. Então, isso é uma mudança também, porque o aluno pode se organizar nos seus itinerários, inclusive, por projetos, né, da escola, né, reunindo vários alunos, não necessariamente ligados a uma classe. Esse é um aspecto. Depois, no seguir do programa, eu quero trazer um ponto que é um dos pontos mais polêmicos que tem sido abordado cada vez que eu encontro, que eu estou discutindo com professores, que é a questão da permissão da educação à distância em 20% do currículo. Pronto. Isto é uma coisa que a gente vai ter que tratar. Cláudia, o que você acha disso? Eu acho positivo. Eu acho que ninguém substitui o professor. Ninguém substitui o professor. Especialmente quando a gente está falando de crianças e jovens. O adulto pode ter mais disciplina para educação plena à distância, e mesmo assim a interação, a socialização tem um papel importante. Mas com crianças e jovens, a socialização, você não aprende competências socioemocionais, as competências ditas do século XXI, sem a mediação de um professor. Sem um contato com alguém, na verdade. Sem um contato com alguém. E mais do que isso, o professor, ele hoje, com as novas mídias, com a situação que a gente vive hoje, ele é muito menos um mero fornecedor de aula e muito mais um assegurador de aprendizagens. Eu queria aproveitar que você tocou nesse ponto. A gente falou dessa engenharia que os sistemas vão ter que fazer para ofertar de maneira, de alguma maneira, todos esses itinerários. E isso vai demandar também uma outra formação dos professores, né? Já falamos. Por isso tem um tempo de adaptação. Vamos retomar um pouquinho a questão da educação à distância, porque ela tem sido um ponto de crítica grande. O Conselho teve muito cuidado ao colocar que a educação à distância ela é permitida desde que regida, coordenada, comandada pelo professor. Não se aceita a figura de tutor como tem no ensino fundamental, na educação à distância do ensino superior. Então, isso é fundamental. Mas também, querer segregar hoje, o jovem de hoje, que está nas redes sociais, só dentro da sala de aula, seria um erro, um empobrecimento. Então, permitiu-se, sempre coordenado pelo professor. Suponha que ele organize atividades com o aluno, o garoto recebe as suas tarefas, usa os computadores da escola, usa o mecanismo... Os itinerários poderiam ser estruturados em cima dessa lógica? Também poderão. À distância? Lembra que é só 20%. É só 20% dos 80%, tá? Então, isso significa, por exemplo, eu estou no itinerário formativo de ensino técnico e profissional. E tem um grande especialista num tema específico para aquela minha formação, vamos supor em mecatrônica. Por que não usar com a mediação de um professor? Isso é diferente para a educação de jovens e adultos, tá? É uma proporção maior, mas para o jovem, sempre com a mediação de um professor. Não, nunca se afastou o professor. Esse foi o cuidado que o Conselho teve. Agora, essa reivindicação de uma educação mediada por tecnologia está na sociedade, está no jovem de hoje. Ele não aguenta mais ficar sentadinho na cadeira ouvindo aula. A gente tem que mudar isso. Então, essa é uma coisa que eu acho que a base traz como possibilidade. Eu não tenho a menor dúvida. Então, eu estou tratando desse ponto porque esse é um ponto muito crítico e muito polêmico, porque muita gente queria que a gente não colocasse a educação à distância, quer dizer, na verdade seria a educação mediada por tecnologia, mas o Conselho teve a coragem de botar, desde que subordinada pelo professor, se ele quiser. Olha, eu proponho que a gente faça um programa para tratar só disso. Já estão falando aqui no meu ponto que nosso tempo já se esgotou. Já se esgotou? Já se esgotou, mas olha só, a gente tem até quando? A base tem até 2022 para ser implementada. 19, 20, 21, 22. A gente tem pelo menos 4 anos para voltar a esse assunto aqui. Não vai faltar dúvida, com certeza não vai faltar. Mas a gente pode dizer umas palavras finais para os alunos? Assim, confie no que foi feito. É para melhorar a educação. A gente tem certeza de que essa base é boa,
ela é moderna, ela vai trazer ganhos para o aluno. Acho que essa é uma convicção que eu tenho. Muito bem. O Conexão vai estar sempre com as portas abertas aqui para a gente analisar, avaliar o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês duas aqui no Conexão. Voltem sempre, com certeza voltarão. Né? Voltaremos. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.